Bom, então vamos agora fazer uma proposta utilizando um contrato de opção de compra. Vale duas observações aqui. A primeira é que a gente tem que lembrar que nós encerramos um período de viabilidade preliminar. Nós demos dois exemplos aí. Fazendo a opção de compra agora, nós vamos entrar em um segundo período que é o processo de viabilidade detalhada. Então, o contrato de opção de compra, essa proposta que a gente faz dessa forma, ele é um divisor de águas, né? Ele quer dizer, ele significa que esse projeto que nós estamos estudando tem indicadores de ser um bom projeto, tá ok? Essa é a primeira coisa. Segundo, eu vou fazer aqui primeiro um exemplo de compra e venda, tá? E depois eu vou usar um outro exemplo de contrato que vai ser uma opção de compra na figura de uma permuta por unidade futura. Eu, inclusive, vou usar um contrato, eu vou ocultar aqui os dados, né? Mas eu vou usar um contrato de um aluno nosso da mentoria, tá? Que realmente usou o contrato para poder fazer uma aquisição fazendo permuta por unidade futura. Eu vou dar esses dois exemplos, tá ok? Uma coisa importante sobre o contrato de opção de compra. Lá no vídeo dos especialistas, a gente tem o comentário do advogado, né? A gente tem uma aula lá do advogado explicando conceitualmente como que funciona o contrato de opção de compra, tá ok? Então, o meu objetivo aqui é ler o contrato com vocês, só para a gente conhecer um pouco mais o instrumento e entender como que ele funciona. Vamos lá. Instrumento particular de opção de venda e compra, aqui a gente tem a qualificação das partes, né? Eu já fiz essa qualificação das partes, eu já fui optante comprador como pessoa física mesmo, tá? Sem ser como pessoa jurídica, porque lá na frente depois a gente pode mudar o optante comprador. Aí aqui a gente tem um objeto, né? O vendedor é proprietário, possuidor do imóvel na rua tal, número tal, né? O CEP, inscrição imobiliária e matrícula. É importante essa identificação do terreno aqui, né? A qualificação do terreno, vocês vão ver lá na explicação do advogado, especialmente para a gente entender se a gente está negociando com o proprietário do terreno. Isso é importante, tá, pessoal? E aí a gente tem o vendedor da qualidade de proprietário legítimo e possuidor do bem imóvel, melhor descrito, caracterizado na referida matrícula, se compromete como de fato comprometido a vendê-lo ao comprador, ora beneficiário da opção, como de fato comprometido em caráter ad corpus nas condições a seguir. Agora a gente descreve as condições, né? Da finalidade, a construção do empreendimento multifamiliar sob responsabilidade única, exclusiva e integral do comprador. O número de unidades a serem construídas no empreendimento será confirmado após estudo de implantação e viabilidade. Isso aqui é importante descrever aqui que a finalidade é a construção do empreendimento para a gente justificar, no caso da compra, por exemplo, o processo de viabilidade e o porquê da opção de compra, que a gente precisa de um prazo para poder fazer um estudo de viabilidade de acordo com a nossa proposta, que é construir lá um empreendimento multifamiliar. Não é só uma simples aquisição, né? Ela tem um objetivo. E aí do preço. O preço certo e ajustado do imóvel objeto do negócio é X reais a serem pagos da seguinte forma. E aqui a gente descreve a forma de pagamento, tá? Eu não gosto de antecipar valores aqui, nem na hipótese da compra, tá? Então é X reais no ato da lavratura da escritura e transferência do terreno do vendedor para o comprador, tá? O pagamento pode se dar de outra forma, nesse caso deve-se alterar essa cláusula e descrever a forma de pagamento. E aí por isso que a gente precisa do advogado acompanhando esse processo para poder fazer então essas orientações aqui na cláusula do preço. E da validade. A presente opção é outorgada no prazo de vigência de X dias, normalmente eu faço entre 60 e 90, mas você precisa consultar a sua prefeitura aí, tá? Para você entender os prazos de estudo que você precisa, a contar da assinatura deste instrumento. Durante a vigência desse contrato, a opção de compra será realizada, durante a vigência desse contrato de opção de compra, será realizado um estudo detalhado de viabilidade do projeto. Poderá haver ajustes no valor da proposta inicial em virtude do resultado do processo de viabilidade. Por isso que a gente cita que vai ser construído um projeto multifamiliar, né, justificando o porquê que a gente precisa desse prazo e dizendo aqui que de repente pode haver ajustes na proposta,
dependendo da flutuação do número de unidades. Tá? Havendo a necessidade de mudança de valores na proposta inicial, o comprador deverá apresentar uma nova proposta. Tá? O vendedor fica desobrigado de todas as condições e cláusulas contidas na presente opção, no caso de haver alteração na proposta inicial. Então, se a proposta inicial, que é essa aqui, se mantiver, o negócio está fechado, é marcar a escritura. Agora, se houver alteração, a gente deve apresentar uma nova proposta, se for interessante para a gente, e o vendedor já fica desobrigado de aceitar. Ele vai analisar novamente, o negócio recomeça, tá? Da comissão em corretagem. Fica o comprador responsável, aqui a gente define quem paga a comissão. Tá? Isso aqui pode ser alterado, tá? Eu, inclusive, recomendo que no início da proposta faça a comissão para o vendedor. Tá? E aí que isso evolua depois no contrato como moeda de troca da negociação. Aqui já está dessa forma, mas vale essa observação aí. Tá ok? Fica o comprador responsável pelo pagamento no valor de tanto ao corretor de imóveis fulano de tal, aqui já descreve o corretor, tá? Portador da cédula de identidade tal, descrito no CPF tal, e o número do CRECE do corretor. Se for com uma imobiliária, aqui as descrições, qualificação da imobiliária, tá ok? A comissão supramencionada será paga na lavratura da escritura. Já fica certo aqui como que o negócio funciona, tá ok? Isso aqui é importante, pessoal, você de repente, lembra que a gente falou do corretor lá atrás, e quando a gente fala do guia de prospecção de terreno, já também explicar para o corretor esse contrato, dizer para ele que o nome dele vai estar aqui, que ele não corre risco de ficar sem receber a comissão, né? Enfim. Das demais disposições relativas à presente opção. O comprador deverá arcar com todos os custos, despesas e encargos da elaboração do processo de viabilidade. Em caso de inviabilidade técnica e financeira a critério do comprador, somos nós, fica o vendedor e o comprador desobrigado de todas as condições e cláusulas contidas na presente opção. Olha que importante essa cláusula. Essa aqui é a porta de saída para a gente. Em caso de inviabilidade técnica e financeira, a critério do comprador, ou seja, nós que decidimos. Tá ok? Fica o vendedor e comprador desobrigados de todas as condições e cláusulas contidas na presente opção. O vendedor transmite desde já ao comprador a posse provisória do terreno livre e desocupado para nele desenvolver as atividades preliminares relacionadas ao empreendimento, observadas todas as condições e obrigações ora pactuadas. Isso aqui é importante a gente entender, que a gente tem a posse provisória do terreno. Tá? O vendedor desde já entrega o terreno livre, desembaraçado de qualquer ônus, encargos, gravames, responsabilidade, dúvidas, enfim, descreve aqui uma série de coisas, né? Para a gente poder, então, fazer os nossos estudos. É claro, se tiver gente morando no imóvel, isso aqui deve ser alterado. Se o imóvel tiver alugado, isso aqui deve ser alterado, o advogado deve analisar. Então tem uma série de coisas que nós já vivenciamos aqui que devem ser consideradas junto com o advogado se tiver alguma situação diferente dessa que nós estamos propondo. Tá? O vendedor responde por todos os tributos e encargos incidentes sobre o imóvel até a lavratura da escritura. A via de regra é isso, quem paga imposto é quem tem a propriedade. Nós, no momento, vamos ter a posse, não a propriedade. Quem é dono paga imposto. Nós não somos dono ainda. Nós temos uma posse provisória. Tá ok? O vendedor autoriza o comprador a ingressar, tramitar junto à prefeitura municipal da cidade, estado tal, que você vai preencher aí, departamento de energia, água, esgoto, corpo de bombeiro e demais órgãos necessários para aprovação e viabilidade do projeto relativo ao empreendimento. Isso aqui é importante, tá? Tem prefeitura, cartório, tem algumas cidades que a gente tem experiência aqui com os nossos mentorados que só permitem consulta e só respondem ao proprietário. Ou então quem está na posse do imóvel. E aí esse contrato serve para ajudar a gente. Tá? Em caso de rescisão contratual por culpa ou arrependimento puro e simples, atraso na entrega de qualquer documentação exigida, o vendedor arcará com multa compensatória de 10%, incidente sobre o valor total desse instrumento. Qual o valor? Aquele definido lá em cima, na cláusula que trata do valor. Em favor do comprador, assegurando igual direito ao vendedor, se a culpa couber ao comprador. Ou seja, chegou no dia lá, né? Vamos imaginar que se confirme o estudo de viabilidade preliminar, a proposta vai fechar do jeito que está aqui. Nós vamos passar a escritura, o vendedor vira e fala, quer saber? Não quero. Tá? Então tem multa, 10%. Tá ok? Mesma coisa para o comprador. Chegou no dia de vencimento da opção, o comprador não se manifestou,
ou seja, não concluiu, não apresentou uma contrapartida, tem multa aqui também. Ou seja, isso aqui é um negócio definitivo, tá? Ah, Thiago, mas se o vendedor não topar? Se ele não topar, não tem negócio, a gente vai buscar outro terreno. A gente está afim de fazer negócio com quem quer fazer negócio, de forma séria. Por isso que a gente precisa dessa proposta. E se ele pedir para tirar essa multa, eu não faria. Tá? Eu não faria porque ele pode vender esse terreno e a gente perder o nosso dinheiro. Que agora, na fase de viabilidade detalhada, a gente vai ter que investir. Tá? Por isso que a gente precisa dessas garantias aqui. Tá? Do foro, as partes elegem o foro de cidade e estado para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato de opção de compra, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e por estar justo e contratados, assim no presente instrumento em 3 vias de um só teor e forma, juntamente com 2 testemunhas. Aqui, local e data, e a gente assina, tá ok? Agora eu vou ler o contrato sobre a permuta, né? Que fala da permuta, que é como se fosse uma compra e venda. Lá na permuta ele é diferente, tá? Vocês vão ver que lá na permuta ele já está ajustadão para uma permuta. E vai ser interessante vocês darem uma olhada nos 2 modelos de contrato para entender as alterações que podem ser feitas e a importância do advogado presente numa negociação dessa. E por isso que a gente desenvolve o advogado antes de iniciar o processo até de viabilidade, ou seja, lá no módulo 2 nós já vimos isso. Nesse momento você já deve estar com o seu profissional aí para você poder desenvolver. Não recomendo que façam isso aqui sozinhos, tá? Nós temos histórico aqui do pessoal que faz mentoria, que não quiseram contratar advogado e tiveram problema. Eu vou citar um caso. Aqui, por exemplo, não cita que de repente o vendedor tenha um inquilino no imóvel. Tá? A gente não tem como prever todas as situações. E aí quem faria essa avaliação? O advogado. O pessoal não se atentou para isso, assinaram o contrato e tem lá um inquilino. O inquilino tem cláusulas contratuais, exigência da legislação aplicável que atrapalha o negócio. Ou seja, a gente precisa, então, de um ajuste do advogado aqui para o caso de haver um inquilino no imóvel. Tá bom? Pessoal, deixa aqui os seus comentários que vocês acharam do contrato, da sua experiência utilizando o contrato, especialmente se você fez uma proposta usando um contrato de opção de compra. Conta pra gente aqui nos comentários como que foi a sua experiência. Tá bom? As dúvidas também deixa aqui pra gente. Vamos agora falar do outro exemplo. Valeu, obrigado e até a próxima aula.